Então vamos lá? Pois é, os caras não brincam em serviço mesmo. Agora o alvo da vez é o Eduardo Bolsonaro e cá entre nós, não sei se dessa ele vai conseguir escapar. A coisa está muito grave mesmo na Câmara dos Deputados. O Tarcísio de Freitas também, nós vamos falar de uma matéria do Editorial Central, ele se manifestou e a gente vai explicar para vocês cada detalhe dessas manifestações, o quanto isso implica no jogo eleitoral para 2026. Entenda uma coisa: na política, nem tudo aquilo que você ouve é realidade. Outro ponto que a gente vai falar é de um monitoramento, de um ato, de uma situação que chocou o Brasil inteiro, fez o Brasil parar para assistir. Só que agora fica claro e evidente que para o crime acontecer, havia um monitoramento prévio. A gente vai falar sobre isso. E também, ainda nesse editorial, o Lula acabou de dizer que vai fazer uma nomeação para mais um ministério. E aí, meu amigo, segure-se quem puder, porque realmente, nomeação de ministério do Lula, meu amigo, coisa boa a gente não espera. Você está preparado para tudo isso? Espero que sim, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Hoje é dia 24 de setembro de 2025. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Sempre trazendo conteúdo de relevância. Nosso canal é voltado para política, geopolítica, economia, filosofia, direito. Então, se você quer um canal que traz informação sério, eis que você encontrou. Vamos lá. Essa publicação aconteceu hoje no jornal Estadão. Cara, eles chegam ao cúmulo de tentar fazer parecer com, sabe, um pseudo silogismo. Nós somos intelectualoides aqui e vamos mostrar para vocês o quanto é importante caçar o Eduardo Bolsonaro. Mas olha o título da matéria: para caçar Eduardo, o motivo importa. Matéria do Estado do São Paulo. Vamos lá, essa matéria aqui não é do Estadão, tá? É do Editorial Central. O artigo do Estadão, para caçar Eduardo, o motivo importa, tenta disfarçar com ar de intelectualoide que os processos no Conselho de Ética não são palcos de disputas políticas, quando justamente isso eles são desde sempre. Ao defender que somente infrações graves deveriam ensejar a cassação, ele mascara uma narrativa que as acusações mais tênues, as que interessam a oposição, seriam excessivas ou instrumentais. Ou seja, só vale caçar quando for algo que o autor ou seu partido de confiança acha válido. É a velha regra seletiva do decoro que incomoda o meu campo. Resumindo o que essa matéria quis dizer aqui, simplesmente, quando a esquerda quer te caçar, até um pum que você soltar dentro da Câmara é falta de decoro. Agora, quando você é de esquerda, você pode chutar, né, opositores políticos, você pode ameaçar a vida dos opositores políticos e tá tudo bem, né? Não muda nada. Mas não podemos fingir que o decoro parlamentar aqui é pauta neutra. Ele está sendo usado como instrumento de guerra política. O motivo importa? Sim, porque justamente motivos menos graves, mas com potencial simbólico, são que incomodam quem chegou ao poder e teme ser alcançado por precedentes, né? Então, literalmente, o que eles estão fazendo? Abriram aqui um processo contra o Eduardo Bolsonaro. E nesse processo que eles abriram, processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro, acende um alerta político. O Conselho de Ética da Câmara abriu na terça-feira um processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que pode até culminar na cassação do seu mandato. A representação é de autoria do Partido dos Trabalhadores e a representação número 2225, que acusa o parlamentar de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Como já aprendeu que brinca com fogo na política, processos no Conselho de Ética são armas que geralmente ficam guardadas para momentos oportunos.
E aí o que eles estão fazendo em relação ao Eduardo Bolsonaro? Estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está ameaçando a soberania do Brasil. O Eduardo Bolsonaro é uma figura que simplesmente está se tornando um inimigo do Brasil, está aplicando traição ao Brasil. Mas vamos lá, para que você entenda um pouquinho mais o que está acontecendo, vamos analisar aqui também, né, essa matéria do Tarcísio de Freitas. Desistir para retornar. Estratégia sobre disfarce de neutralidade. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou nesta quarta-feira que não vai disputar a presidência da República em 2026, preferindo concentrar-se na reeleição estadual. Matéria da CNN Brasil. Questionado sobre os seus planos futuros, ele foi categórico. Abre aspas. Pretendo concorrer à reeleição e descartou a candidatura para o Palácio do Planalto. A notícia circulou pelo CBN e outros meios, confirmando o recuo do nome, que era apontado por muitos como potencial herdeiro político da base bolsonarista. Mas quem acompanha o jogo sujo da política sabe que recusa declarada não passa de discurso para testar terreno e manipular expectativas. Tarcísio agora finge recuar, mas mantém a presença midiática e noções de visibilidade como o plano B para o bolsonarismo. Caso o ex-presidente continue inelegível, ao mesmo tempo ele evita queimar pontes internamente no regime de polarização atual. Afinal, em 2026, alianças e traições podem valer mais do que promessas. O que acontece? O Tarcísio de Freitas, ele simplesmente se apresentou agora como candidato à reeleição. Falou, não, eu estou fora. Não quero mais concorrer, eu quero ser candidato à reeleição, não é isso que eu quero, eu estou fora. Acontece que muita gente está levantando um alerta. O que o Tarcísio só está esperando? A poeira baixar, vai tentar articular sobre a anistia ou a PEC da redução das penas, para depois ressurgir como uma fênix e falar: ó, o único candidato sou eu. Eduardo Bolsonaro já vai estar fora da jogada. Então, como o Eduardo Bolsonaro acabou de anunciar que vai ser candidato se o Bolsonaro estiver inelegível, o Tarcísio de Freitas deu aquela recuada básica, vai esperar o Eduardo Bolsonaro ser neutralizado, ele vai ficar inelegível, isso é fato. Depois o Tarcísio volta. Pelo menos essa é a minha opinião. Se eu falei besteira, você pode me corrigir, não tem problema não, tá? Vamos lá. Execução planejada. Crime expõe força do PCC e a vulnerabilidade estatal. Pois é. Você viu aqui a questão do delegado, né, de São Paulo, o Rui Ferraz. Pois é, a questão do Rui Ferraz chamou muito a atenção. Olha só o que diz a matéria aqui. O ex-delegado de São Paulo, Rui Ferraz, foi executado em uma emboscada em Praia Grande, litoral paulista, após ser monitorado por criminosos pelo menos um mês, de acordo com o relatório do Ministério Público. Fontes vinha figurando entre os alvos do PCC, primeiro comando da capital, já desde 2006 e desempenhava papel incômodo ao crime organizado, tanto na política quanto na administração pública local. Segundo informações das investigações, câmaras municipais registraram um veículo que perseguiu Fontes, realizando itinerários semelhantes aos seus deslocamentos habituais, o que sugere um repasse tático e planejamento para um assassinato. Vem cá, esse caso do delegado Rui aqui, ele acabou ganhando uma repercussão muito grande. Por quê? Porque ele escancarou, de certa forma, o quanto o Brasil está vulnerável em relação à criminalidade. O quanto o crime organizado tomou conta do Brasil. O Brasil está se tornando, infelizmente, um tremendo de um narco-estado. Ou seja, um país, né, um estado paralelo, um estado criminoso que acaba comandando aí muitas e muitas pessoas. Foi feito um estudo que 25%, né, se eu não me engano, da população brasileira está sobre a batuta do crime organizado, ou seja, está na mira do crime organizado. Isso é algo, né, sem precedentes mesmo, isso é algo que assusta, sem sombra de dúvidas, porque mostra, né, um cenário, um cenário devastador, onde quanto mais o brasileiro tem que preocupar com o crime organizado, com a fome, com a inflação, com a desorganização do Estado, menos tempo ele tem para reclamar da desorganização do Estado. E aí, né?
políticas de esquerda geralmente nos remetem a isso. Vamos lá. Lula avisa auxiliares que vai anunciar Boulos como ministro ao voltar dos Estados Unidos. Olha essa aqui. O presidente Lula avisou auxiliares que o deputado federal Guilherme Boulos deverá ser anunciado como novo ministro da Secretaria da Presidência, no lugar de Márcio Macedo, que é do PT. A decisão será formalizada na volta da viagem do presidente aos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, meu amigo, meu caro amigo e meu nobre amigo, será que muda alguma coisa para nós brasileiros? Vou ser sincero, na conjuntura atual não muda nada, né? Trocar 6 por meia dúzia, trocar ruim por pior, dá na mesma, né? Então, no final das contas, sempre as escolhas do governo Lula são escolhas feitas com caráter eminentemente político, né? Jamais com caráter técnico, como a gente via, né, há pouco tempo atrás. Vamos lá, pessoal, acompanhe essa matéria comigo. Até para rezar, visitas religiosas a Bolsonaro precisam do aval do STF. Alexandre de Moraes autorizou que um grupo de oração visite o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa nesta quarta-feira. Desde 4 de agosto, Bolsonaro com prisão domiciliar após descumprir ordem judicial que o proibia de usar as redes sociais. Bolsonaro não descumpriu nada não, gente. Não cumpriu nada. Isso aqui foi uma bravata. A decisão delibera a entrada de 16 pessoas, entre elas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para um encontro religioso. Moraes justificou a medida, lembrando que a Constituição e a Lei de Execuções Penais garantem assistência religiosa a qualquer preso, mas advertiu que a visita não pode ser usada como disfarce para reuniões políticas. O detalhe curioso é que até para rezar, Bolsonaro precisa da bênção do próprio algoz jurídico. Enquanto criminosos de alta periculosidade circulam livremente ou recebendo tratamento VIP, o ex-presidente só pode receber fiéis sob a lupa do STF. Ironia à parte, a cena escancara o uso seletivo da justiça. Um ex-mandatário é tratado como ameaça nacional por postar nas redes, mas criminosos de verdade continuam blindados no Brasil. Parece que até a oração precisa de passar pelo filtro da toga. E sim, né, hoje, qualquer coisa que está atinente ao Bolsonaro precisa passar pelo filtro da toga. Agora, o que me chamou muita atenção nisso aqui, tá, pessoal? O que me acendeu um alerta em relação a isso aqui? Porque até 2 dias atrás, o Alexandre de Moraes estava mandando monitorar tudo. Porque o Bolsonaro ficou ali 5 minutos em pé esperando o médico, o Bolsonaro já perdeu até os seguranças que lhe é devido por lei, né? Então, assim, chamou muita atenção essa decisão vinda do Alexandre de Moraes agora. Ó, matéria do Sul aqui, pessoal. Defesa de Jair Bolsonaro prepara pedido pelo fim da prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar do Bolsonaro virou uma verdadeira bomba, né? Uma bomba relógio no colo do ministro Supremo Alexandre de Moraes, você vai entender por quê. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está organizando um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas, incluindo a prisão domiciliar. O grupo argumenta que a Procuradoria-Geral da República não o incluiu na denúncia por coação apresentada recentemente. O que acontece aqui neste caso, né? É o seguinte, o Bolsonaro foi preso sob o argumento do ministro Alexandre de Moraes que ele, né, que o Bolsonaro estava coagindo o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Procurador-Geral da República acabou de apresentar o processo, mostrando que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estavam coagindo o Alexandre de Moraes, mas que o Bolsonaro não. E o dinheiro enviado pelo Bolsonaro para o Eduardo Bolsonaro é dinheiro de pai para filho, isso não tem ilegalidade e licitude nenhuma. Ou seja, não faz sentido mais o Bolsonaro ficar preso. Aonde que mora o perigo aqui? Aonde que é o problema aqui? Se o ministro Supremo Alexandre de Moraes libera o Bolsonaro, ele mostra fraqueza. Ele mostra fraqueza. Se ele não libera o Bolsonaro, ele mostra autoritarismo. Então, essa decisão do Paulo Gonet chamou muita atenção. Até quem tinha dito isso tinha sido o Victor von Serran. Tá? Pessoal,
vamos falar um pouquinho agora também sobre o Maduro, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que está rolando lá na Venezuela. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa aqui. Os Estados Unidos estão enviando mais um navio de guerra para o Caribe. Trata-se do SS Stockdale, né? Ou seja, os Estados Unidos não estão nem um pouquinho de brincadeira, né, em relação ao Maduro. Para você ter uma noção, né? Vou até colocar a matéria aqui, eu vou abrir ela já na tela aqui, ó. Olha só, Estados Unidos então estão enviando mais um navio de guerra para o Caribe. Trata-se do SS Stockdale, citando a fonte para vocês, 360 diário, tá? 360 diário aqui para vocês. O que seria o Stockdale, né? Ó, saiu, né, algumas informações de que alguns navios já tinham sido avistados no Mar do Caribe. Saiu uma publicação esta semana no New York Times dizendo que o governo Trump já está preparado para partir para cima da Venezuela, que já está passando aquela fase de ficar atingindo um barquinho aqui, um barquinho ali, um barquinho acolá, outro acolá, não, que a paciência já acabou e que eles vão mirar agora direto, né, em cima do, vão mirar direto em cima do Maduro mesmo. E aí agora, né, chamou a atenção essa mensagem, essa informação aqui, de que mais um navio, né, de guerra potente foi enviado, né, para o colo do Maduro. E aí o que chamou a atenção nisso aqui é que cada navio de guerra que os Estados Unidos manda, ele tem mais força do que o exército do Maduro inteiro junto, né? Então, o Donald Trump já está mandando um recado que se for para entrar, ele vai entrar para tratorar, né? Vamos lá, pessoal. Publicação aqui do Not Journal. Google acusou o governo Biden de tentar censurar conteúdos do YouTube. Ah, meu amigo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, né, de um seguidor aqui falando, Sandro, ó, o YouTube está censurando tanto, eu estou clicando no link do seu vídeo e está saindo em outro canal. Não está saindo no seu canal. Você tem noção do tamanho da maracutaia, né? O Google acusou o governo Biden de tentar censurar conteúdos do YouTube. Em 2025, o Google seguiu o mesmo roteiro que a Meta adotou em 2024, agradar políticos sem admitir falhas significativas. A empresa enviou uma carta ao deputado Jim Jordan destacando seu compromisso com a liberdade de expressão e insinuando que a administração Biden tentou influenciar decisões sobre conteúdos relacionados à pandemia e às eleições de 2020. Ao mesmo tempo, a carta omite qualquer menção de ações da administração Trump, criando uma narrativa parcial que favorece interesses políticos específicos, tá? Dá uma olhada aqui nessa matéria aqui também. O Google admite censura e diz que vai restaurar as contas banidas do YouTube por discurso político. Qual que foi a crítica aqui, né? O pessoal criticou muito que o Google ele teria censurado todo mundo que começou a falar da pandemia, na época da pandemia, o Google veio e derrubou o canal por completo. E agora ele diz que vai restituir o canal para essas pessoas que tiveram o canal cassado e que eles fizeram isso por ordem do governo Biden. O Google enviou nesta terça-feira uma carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos que admite ter sofrido pressão do governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para censurar conteúdos sobre a pandemia de Covid-19 e eleições que não violavam suas próprias regras. Abre aspas. Refletindo o compromisso da companhia com a liberdade de expressão, o YouTube dará uma oportunidade para todos os criadores retornarem à plataforma, se a empresa encerrou seus canais por violações repetidas das políticas de Covid-19 e integridade eleitoral que não estão mais em vigor, declarou o Google aqui, né? Próximo bloco, nós vamos falar do Luiz Roberto Barroso. Pois é, pessoal. Vocês viram essa publicação aqui? O Barroso, emocionado, falou sobre as sanções da Lei Magnitsky, né? Ou seja, da força das sanções da Lei Magnitsky. Eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo aqui. Quero saber como a cassação do visto afetou seus planos
porque eu soube que o senhor, todo mundo sabe que o senhor tem um apetite muito grande pela vida acadêmica. Dani, afeta muito a vida da gente. A minha mulher já falecida sofria imensamente, porque as pessoas invadem o Instagram, invadem a vida das pessoas. Agora, quando veio essa questão do visto, o que fizeram com os meus filhos foi uma coisa bárbara. Minha filha já estava de volta ao Brasil, tinha estudado fora, mas botaram ela escoltada, botaram que os meus filhos estavam presos. Meu filho, de fato, saiu dos Estados Unidos, onde ele tinha acabado de estudar e estava trabalhando. Afeta muito, muito, muito. E o que é pior, vale para mim, vale para o Alexandre, vale para todos nós, a gente aceita essa vida. E, portanto, a gente aceita pagar o preço. Mas a família não tem nada a ver com isso. Hoje em dia até a minha namorada é vítima de maldades as mais diversas. Essa é uma pena do que aconteceu no mundo, assim, esse despertar de um ódio em que o sujeito celebra o mal do outro. Isso é um desencontro espiritual imenso, qualquer pessoa celebrar o mal dos outros. Então, é uma vida muito aborrecida a gente andar cheio de segurança e ter a família sendo perseguida por diferentes maneiras. Mas, assim, eu não voltaria atrás e tenho certeza que os meus filhos também não. A gente fez o que tinha que fazer e acho que fizemos pelo bem do Brasil. Mas a gente tem que desfazer essa perda de civilidade da vida brasileira, porque nós não éramos assim. Em algum lugar nós nos perdemos na história e é preciso voltar a esse filme e as pessoas voltarem a ser irônicas, sarcásticas e não mais perversas. Pois é, né? O que chama atenção aqui, pessoal, principalmente, né? Sabe, é que a gente viu tanta coisa acontecendo. A gente viu a morte do Charlie Kirk, um monte de gente comemorando. A gente viu a morte do Clesão, um monte de gente indo pra rua para gritar sem anistia. A gente viu um monte de gente sem presa por arbitrariedades e simplesmente, né, fica por isso mesmo. Então, assim, a gente até entende, né, o discurso do Barroso, mas o lance é que eles não têm a mesma sensibilidade quando o alvo é o outro, né? Esse é o grande problema. Vamos lá, pessoal. Nicolas assume relatoria de projeto que pode dar duro baque no PCC. O deputado federal Nicolas Ferreira assumiu a relatoria do projeto de lei que classifica facções criminosas ligadas ao narcotráfico, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Agora, vamos ver quem é que está, de fato, a favor da bandidagem, disse o parlamentar à coluna Paulo Capelli, após ser escolhido relator da proposta. Tem alguns pontos que a gente precisa levantar sobre isso aqui. O primeiro é a fala dele. Não, agora vocês vão ver quem é de fato. São dois pontos que tentaram ligar o Nicolas ao crime organizado. O primeiro deles é aquele vídeo que deu milhões de visualização do Nicolas, onde ele tratava ali, né, da fiscalização do Pix. Eles tentaram jogar na conta do Nicolas porque o crime organizado começou a montar fintechs. E aí eles disseram que por causa do vídeo do Nicolas, eles recuaram e a partir desse recurso, simplesmente, né, o Nicolas Ferreira deu margem para que o crime continuasse crescendo. Uma narrativa que é uma tremenda de uma balela, né? Uma porcaria de narrativa. Segundo, depois um primo afastado do Nicolas foi pego lá com uma droga e aí, mas é parente do Nicolas, o Nicolas é envolvido com facções criminosas. Eles ignoram, né, que damas do tráfico, inclusive, entraram algumas figuras públicas dentro de ministérios. E aí todo mundo ignora isso. Agora, por isso que o Nicolas falou, então vocês vão ver quem é que é vinculado ao crime organizado agora. Ou seja, provavelmente ele vai fazer um relatório duro contra o crime organizado. Outro ponto que a gente precisa falar disso aqui é da atuação dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que, também, os Estados Unidos estão loucos, malucos, atiçados para colocar, né, o PCC como organização terrorista e o Comando Vermelho também. Quando eles colocam o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista,
o Brasil é signatário de um tratado internacional que abre mão da sua soberania para, né, combater o tráfico, para combater o terrorismo. O terrorismo. Então, o Brasil, ao ser signatário desse tratado, ele abre mão da sua soberania. Então, se os Estados Unidos quiser fazer uma investigação contra o PCC aqui no Brasil, ele pode. Se ele estiver fazendo uma investigação contra um órgão aqui, né, algum órgão, alguma facção, ele pode. Ou seja, isso não vai ser caracterizado como violação de soberania em momento algum. Então, o Nicolas Ferreira ainda tem um longo caminho para percorrer. Ele é relator agora numa comissão, mas até esse processo ser aprovado, isso ainda vai muito tempo. Agora, seria lindo demais se isso fosse aprovado e fosse para a mão do Lula, só para a gente ver se ele ia vetar ou sancionar um projeto como esse. O que você acha? O Lula, né, se fosse aprovado na Câmara e no Senado, o crime organizado seria classificado como organização terrorista, o Lula vetava ou sancionava, ou seja, ele aceitava os grupos serem classificados como terrorista ou ele ia blindar e não aceitar esses grupos serem classificados como terroristas. Eu tenho minha opinião aqui. Uma coisa é certa, esse Alan dos Santos é uma verdadeira figura. Enquanto o Lula estava lá na comitiva da ONU, o Alan dos Santos resolveu ir para lá fazer a reportagem, talvez uma das reportagens mais épicas que você verá essa semana. O Alan dos Santos foi lá e falou, e aí, me prende agora? Eu estou na terra da liberdade, meu irmão, me prende aqui então. Pois é, a Polícia Federal não quis prender o Alan dos Santos, não. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Todo mundo ali. Pra mim é fome. Realmente a fome não acabou. Ali, ó. Polícia Federal. Tô aqui, hein? Tudo bom? Alan dos Santos. Aqui, ó, Polícia Federal. Ninguém. E a imprensa felizona me filmando aqui. Você é de qual órgão? Metrópolis. E você? Peraí, ele falou que eu quero te entrevistar. Ó, você vai tropeçar aí. Hã? Órgão? Nenhum? É só capanga. Deixa eu ver aqui. O senhor não tem órgão? Não? Pois é, zoou, né? O Alan dos Santos, como vocês devem saber, ele é uma figura muito conhecida, né, principalmente nas redes sociais. E ele foi uma das primeiras grandes derrotas do ministro Alexandre de Moraes quando ele pediu a extradição do Alan dos Santos. Extradição essa que foi negada. E agora, lá nos Estados Unidos, ele tirou onda, né, com os policiais federais e falou, me prende, tô aqui, eu quero ver você me prender. Pois é, Alan dos Santos, não sei se ele já é cidadão americano ou não é, mas seria esquisito a Polícia Federal atuar em solo americano para pegar o Alan dos Santos, mesmo depois da negativa da extradição. Acho difícil acontecer. Vamos lá, por falar em absurdos, dá uma olhada nesse absurdo aqui. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação de Felipe Martins e outros 5 réus do Núcleo 2. A Procuradoria-Geral da República enviou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais da ação penal 2693, do chamado Núcleo 2, grupo apontado como responsável pela gerência da tentativa de golpe de Estado em 2022. O órgão pediu a condenação de Fernando Souza de Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Lula... Não, essa aqui é outra matéria, né? Mas vamos lá. O que vocês precisam entender? Eu tô apanhando aqui ainda, tá, pessoal? Tô deixando aqui do jeito aqui, tá? Que tem que ficar. O que vocês precisam aprender ainda, né? O que vocês precisam entender? Esse caso do Felipe Martins, ele é emblemático demais. Mas por que ele é muito emblemático? Porque esse processo, né, a prisão do Felipe Martins, ele é baseada, segundo a defesa, em uma fraude processual. Ou seja, o Alexandre de Moraes acatou que alguém tinha dado entrada lá nos Estados Unidos, sendo o Felipe Martins, como um meio de fugir do Brasil.
E aí se provou que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil. Isso aí ficou nítido, escancarado, e aí o Felipe Martins foi liberado, mas ainda com restrições. Aí agora vem a Procuradoria-Geral da República, depois de tudo isso, e pede condenação do Felipe Martins. Literalmente, né? É um absurdo isso aí. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero tratar com vocês é isso aqui, ó. Ventura está à frente na primeira volta das presidenciais. Pois é. Para quem não conhece, o André Ventura é um parlamentar português do partido Chega, partido da extrema-direita, né? Ou seja, um partido de direita, um partido que tem pautas sérias, tem pautas anti-imigração ilegal, tem pautas contra o aborto, então tem pautas conservadoras. E é muito aliado do próprio Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. E aí o André Ventura, segundo a pesquisa, está com 25%, mais do que o Henrique Gouveia, que tem 21%, e o Antônio José Seguro, que também tem 21%. Ou seja, é uma disputa totalmente apertada e é claro e evidente que vai ter um segundo turno lá em Portugal, né? Agora, na presidenciável, se o André Ventura continuar à frente, a minha única recomendação para ele é colete à prova de bala, não use avião, sempre mande o pessoal averiguar em cima dos prédios. Essa é a ideia. Afinal, você é de direita, ganhando uma pesquisa presidenciável contra a turma de esquerda, meu amigo, você tem um alvo nas costas. Preste muita atenção no que pode acontecer, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, é sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês. Para você, né, que está acompanhando toda essa loucura do Brasil, você precisa ter um seguro, tá? Uma carta de liberdade. E isso se dá através de uma residência, né? Ou seja, o Brasil literalmente está uma loucura. Se você puder imaginar esses presos do 8 de janeiro, imagina a situação deles em de uma hora para outra ter que correr para outro país, sem ter a possibilidade de tirar uma certidão de antecedentes criminais, na mira das autoridades, isso é uma coisa assim, sem precedentes, é assustador. Então, tire uma cédula, procura a gente aqui na descrição aqui, ou pelo número aqui, entenda os benefícios de ter uma cédula de identidade uruguaia, tá? E ter uma residência extra, né? Aplicar a teoria das bandeiras, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Grande abraço.